tema nasceu de uma pergunta. Simplesmente, há um tempo atrás, eu falei, mas será que o nariz, a respiração nasal e oral tem algum tipo de, vamos dizer assim, influência com relação à atividade física? No primeiro momento, lá atrás, eu olhei, alguns artigos diziam que sim, outros que não, uma coisa meio superficial, e fica aquilo na cabeça. E aí, no ano passado, nós criamos aí dentro do hospital, do Vasconcelos, nós temos uma associação dos médicos, uma associação meio paradinha, assim, tem muita atividade. E aí foi trazido para a gente a possibilidade de fazermos, como se fosse um simpósio, para tentar unir o corpo clínico, trocar experiência. É muito interessante, às vezes, a gente está do lado das pessoas e nós não sabemos o que aquelas pessoas, às vezes, fazem. E, às vezes, colegas nossos, amigos nossos, fazem coisas tão interessantes que a gente não sabe. Né? Então, por exemplo, no primeiro simpósio, eu fiquei sabendo que a Silvana já correu com a tocha olímpica. Quer dizer, qual foi a chance de você conhecer alguém que já teve essa experiência, né? E sem querer, uma pessoa com uma experiência tão interessante está ali do seu lado. E aí, esse ano, por causa das Olimpíadas, a gente acabou fazendo um novo simpósio. O tema foi esse. Eu sempre gosto da frase, né? A gente tem que dar honra a quem tem honra. Então, convidei a Silvana para ser a nossa, assim, organizadora, quem comandou a mesa sobre esse tema. Foi interessante, né? Foi bacana. E aí eu fui estudar um pouquinho mais esse tema que eu queria trazer para vocês. Peço desculpas, eu estava bem gripado no final da semana passada, passando o final da semana meio ruim, então minha voz não está contribuindo um pouquinho, mas pelo menos já estou me sentindo melhor para estar aqui com vocês hoje e tentar bater um papo. Eu vou pedir licença de 2 minutinhos só para me apresentar, tá bom? Sou aqui de São Paulo, fiz faculdade no ABC, tem alguém que é lá? Tá vendo? Sou da 30ª e fiz faculdade lá no ABC, mas aí eu vim fazer otorrinolaringologia aqui no próprio Hospital de Vasconcelos, né? Doutor Augustin, nosso chefe, e tem, assim, nós temos alguns médicos reconhecidos no Brasil, no mundo, e ele é um deles, tá bom? Então, realmente, é alguém que trouxe para o Brasil várias técnicas de cirurgia endonasal, ele faz cirurgia de base de crânio, então, assim, alguém renomado, e é um orgulho ter alguém com doutorado aqui sendo brasileiro, tá? E depois que eu terminei a residência, eu fui fazer um pouquinho da área de laringologia, fiz um estágio de observação lá na USP, com o Dr. Domingos de Estude, também uma sumidade, né, nessa área. E hoje eu trabalho aí no hospital, eu faço consultas, faço exame de nasofibroscopia, laringoscopia, então opero, então assim, a gente tem a atividade em geral, a parte de laringe sou eu que coordeno lá. E eu também, hoje, eu estou coordenando a residência médica que eu estou indo. Nesse sentido, eu queria, na verdade, até parabenizar vocês por estarem fazendo uma residência médica, né? Hoje, com a grande quantidade de faculdades de medicina, infelizmente, a quantidade de vagas de residência não cresceu nem um pouquinho perto do que seria necessário. Na minha humilde opinião, eu acho que quando a gente termina a faculdade, sim, nós temos diplomas como médicos, mas quando termina a residência, aí sim nós somos médicos de verdade, tá certo? Claro que é todo dia aprendendo alguma coisa, mas eu queria parabenizar vocês por isso, tá bom? E aí, vou contar um pouquinho para vocês. Acabei indo trabalhar na Ares Pharma, um laboratório nacional, como médico consultor. Trouxe até algumas coisinhas para vocês depois, se for de interesse, acho que vale a pena. Não sei se alguém de vocês conhece o laboratório, já teve contato. Eu não conhecia, eles não divulgam muito, aliás, não divulgavam muito, estão fazendo um trabalho diferenciado agora. E, em 23, acabei de fazer pós-graduação em neurociências, e me trouxe até abrir um pouquinho minha cabeça sobre alguns outros temas. Pode clicar de novo. E aí, o que acontece? Ronaldo, por que você foi para a área de neurociência? Porque se a gente for
ver o jeito que nós temos de nos comunicar com o mundo é através dos nossos 5 sentidos. E audição, olfato e paladar estão dentro da otorrinolaringologia, certo? Então, o otorrino é um médico que realmente, junto com o neurologista, vamos dizer assim, mais atua, vamos dizer assim, dessa forma. Isso tem tudo a ver com como cada um de nós enxerga e vivencia a nossa vida, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar isso porque na época do Covid começou a ter muita alteração de olfato. Acho que vocês devem ter acompanhado. Dentro da especialidade, virado e mexia, a gente via algum paciente, mas assim, isoladamente. Agora, uma enxurrada de pessoas com hiposmia, anosmia, é algo inédito, né? A gente não conhecia esse tipo de coisa. Então, eu comecei nesse. Mas aí eu acabei vendo algumas outras coisas interessantes, que, por exemplo, os nossos hemisférios cerebrais são diferentes. Onde um lado esquerdo, ele é mais analítico, por exemplo. Então, eu tenho um pensamento analítico, é onde eu tenho um raciocínio maior, é onde está locada a nossa linguagem, lógica, escrita, onde nós fazemos a nossa parte matemática, umas pessoas mais envolvidas que outras, né? Eu, uma negação aqui nessa área. A habilidade do e controle, claro, do hemisfério contrário, né? E do lado direito, já aquela consciência mais artística, criatividade, intuição, imaginação, ou seja, pensamento holístico, musicalidade, e aí a gente tem outras, né? Então, não somos iguais, o nosso cérebro não é igual, e aí a gente começa a ver também que na nossa consciência, 10% só daquilo que a gente julga decidir sobre nossas vidas é realmente consciente, 90% mais ou menos é subconsciente. Isso vai ter suas consequências, vamos dizer assim. Todo esse subconsciente ele é raciocínio, julgamento, planejamento, análise. Só que o subconsciente é função vital, criatividade, hábitos e crenças, emoções e sentimentos, padrões comportamentais. E aí você fala, Ronaldo, o que nós da medicina, do esporte, temos com isso aqui? Quantos de vocês, residentes aqui, gostam de fazer atividade física? Praticamente todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Ou seja, engraçado, né? Médico que gosta de esporte está fazendo medicina do esporte. Mas, vamos dizer assim, dos médicos em geral, quantos sabem que o esporte é importante para a saúde? 100%. Quantos praticam esporte regularmente? Mas a gente não sabe o que é importante? A gente faz. A gente sabe o que é importante. A gente faz. Então, o que acontece? O subconsciente economiza energia. O subconsciente protege a gente, em algum grau. Então, o que acontece? É aquele paciente seu que, vamos dizer assim, ama fazer esporte físico, atividade física, correr, é competitivo. Legal, ele vai ser seu cliente. Talvez esse seja o cliente do sonho de vocês. Mas aquela pessoa que sabe que é importante fazer exercício, não faz. Né? Vocês, como médicos do esporte, o que vocês podem utilizar o conhecimento disso para ampliar de uma forma geral o acesso ao esporte? Né? Então, tem várias possibilidades, não assim? Então, eu trouxe isso basicamente para vocês pensarem. A gente também aprende coisas do tipo, daquilo que talvez vocês assimilem dessa aula, só 7% tem a ver com o que eu falo. 30%, 40% quase, é relacionado com o meu tom de voz. E hoje vocês não vão aproveitar tanto quanto poderiam. Né? E, basicamente, 50% é linguagem corporal. Se vem o Ronaldo aqui, uma postura que parece que é alguém que não sabe nada, posso estar falando muita verdade, mas eu sei que acredito. Só que imagina na população geral
quando alguém que parece que fala uma coisa importante, mas na verdade não está falando nada. Ele convence ou não convence? Tá certo? Então, se você pega, por exemplo, um ramo política, é comum isso aqui ou não? Bastante, né? E quando a gente toma consciência desse tipo de coisa, a gente consegue desenvolver de uma forma, às vezes, melhor o nosso próprio trabalho. E aí, como eu disse, hoje eu sou consultor da Arese Pharma, uma empresa que já tem 30 anos aí no mercado, apesar de, como eu disse, não ser tão divulgada aqui em São Paulo. Tá bom? Pode clicar mais um. Ronaldo, como é que você foi parar na indústria farmacêutica? Porque dentro da otorrinolaringologia, desde cedo, formado há 20 anos, aí, basicamente, mas basicamente há 15 anos, eu observei que tem muito paciente com coceira no ouvido. Aí você fala assim, Ronaldo, coceira no ouvido, cara? É sério? Tem alguém aqui que fica corrigindo coceira? Sim, com frequência? Não? Mas é uma coisa que a cada 10 pacientes que sentam na frente do médico otorrino tem queixa espontânea prurido otológica. E o que a gente tinha para tratar isso? Tratamento adaptado, ou seja, algo que 10% das pessoas relatam para a gente espontaneamente, a gente simplesmente ignorava. Agora, o que eu fiz? Não, vamos tentar. Ronaldo, e por que você foi fazer isso? Porque eu não sabia que eu não podia fazer isso. Eu não sabia que não dava para fazer. E se você for conversar na indústria farmacêutica, esquece. E realmente foi bem desafiador a gente chegar nesse momento, tá certo? Mas, felizmente, há uns aninhos atrás, antes da pandemia, a gente encontrou um laboratório, que foi a Ares, que topou desenvolver esse projeto. E há 2 meses o produto chegou no mercado e o pessoal tem gostado bastante. Então, assim, de coração, eu espero que muitos de vocês, na caminhada de vocês aí, tenham projetos que vocês não saibam que é impossível ser feito. Vocês realmente se dediquem, apliquem de fato, que é algo que vale bastante para você. Então, assim, e aí, para realmente para o tema de hoje. E aí, assim, isso nasceu, como eu disse, de uma pergunta. Eu me perguntei um dia, será que a respiração nasal tem vantagens sobre a respiração oral? Ou é mais ou menos a mesma coisa, né? Não faz diferença nenhuma. E aí eu fui pesquisar. E aí, o que acontece? Pode voltar um curso, por favor. Felizmente, nós temos 2 grandes vias de passagem. Tá? Nós temos a via nasal, que tem vários benefícios, e temos a via oral, cujo benefício maior é segurança. Imagina alguém com o nariz tampado e não conseguisse respirar por outro local. A respiratória é algo que mata e mata rápido. Ah, Ronaldo, isso pode acontecer? Pode. Recém-nascido com atresia de coana, ou seja, a passagem do nariz para a rinfaringe fechada. Nasce com uma membrana ou uma placa óssea. O bebê não sabe respirar pela boca. Se deixar, morre. Tá certo? Uma emergência, tá? Então, felizmente, a gente tem essa possibilidade de respirar pela boca também. E aí, quando a gente vai olhar, a literatura traz várias possibilidades para a gente de efeitos benéficos da respiração no nariz. É filtragem, purificação do ar, ou seja, as fibritas que tem aqui na entrada, no vestíbulo nasal, e o muco acabam capturando partículas de poeira, né, poluentes, bactérias e substâncias que são irritativas para o nariz. Ele aquece e umidifica o ar. Então, o ar, quando chega nos pulmões, ele já chega já com uma temperatura melhor, com uma certa filtragem. A eficiência respiratória é melhor pelo nariz, né? Você gera uma certa resistência, uma pressão negativa que vai chegar lá no pulmão, vai favorecer a ventilação. Você tem um melhor controle da respiração. Você tem uma postura corporal melhor, né? Os fisioterapeutas, fonoaudiólogos acabam trabalhando isso de uma forma mais adequada. Olha que interessante, tem dados que falam que aumenta a resiliência mental. Acho que resiliência mental para um atleta é importante, bastante.
regulação melhor da frequência cardíaca, melhor ajudar a economia de energia para um atleta, muito importante, e reduz a desidratação, respirando pela boca o ar, né, mais seco, isso ajuda a desidratar. E aí o que acontece? Eu trouxe para vocês, né, só a anatomia do nariz. Então a gente tem a pirâmide nasal, né, essa área de projeção da face. E aí nós temos a parte mais superior, óssea do osso nasal, e nós temos as cartilagens alares, superior e inferior, né? Então, essa anatomia dessas cartilagens dão sustentação para essa área, né? E quando a gente olha o vestíbulo nasal, a gente vê que as cartilagens colocam de uma forma a manter essa área aberta, e a gente tem que entender que essa parte anterior aqui, da cavidade nasal, nós chamamos de válvula nasal. É a área mais estreita da via aérea. Então, se eu tiver, por exemplo, alguma coisa bloqueando isso aqui, ou se eu tiver uma cartilagem alar muito fraca, quando a pessoa puxa o ar, ela colaba, você dificulta bastante a respiração, tá bom? Então, essa anatomia é importante da gente ter um pouquinho de noção. Isso aqui é um desenho esquemático quando eu faço uma rinoscopia anterior. Então, quando eu coloco um espéculo, eu olho mesmo, vamos dizer assim, lá no espelhinho em casa, eu vejo nessa parede medial, o septo nasal, né? E eu vejo duas estruturas que são as conchas nasais na parede lateral. E as conchas nasais aqui a gente vê como se fosse uma bolinha, mas na verdade ela é comprida, como se fosse uma caneta, e fica nesse sentido dentro do nariz, tá? Importante para regular o quê? Fluxo. A concha nasal tem uma capacidade de expansão e de contração, tá bom? Então, isso faz com que a gente tenha um controle da entrada e saída de ar elevado do nariz. E o nariz, a gente tem que entender que está dentro do crânio, e o crânio é uma estrutura extremamente óssea. Então, quando eu olho a minha cavidade nasal, por baixo da mucosa tem osso. Né? Então, eu tenho, aqui não está representado, mas eu tenho o septo nasal, na parte anterior dele é cartilagem, do meio para trás, vamos dizer assim, ele é osso, tá bom? Quando a gente fala osso, na cabeça de vocês deve vir um fêmur, né? Mas não é bem assim. É um osso mais fininho, mais delicado, mas a gente tem toda essa estrutura óssea. E outra coisa que é interessante vocês saberem é que o nariz é extremamente ligado, né? Então, o que acontece? E é frequente na área de vocês, e provavelmente em algum momento da carreira de vocês vão ser chamados, porque durante o esporte a pessoa teve um impacto sobre o nariz e começou a sangrar, tá certo? Isso é comum, bastante, tá? Então a gente tem que lembrar desses fatores. E outra coisa que é importante nós sabemos é que a cavidade nasal é uma grande área de passagem, uma grande área de drenagem. Drenagem da onde, Ronaldo? Nos seios paranasais. Então, são cavidades amplas que nós temos nos ossos da face. E essas cavidades têm uma característica que é bastante importante. Olha o tamanho dessas cavidades, olha a área de passagem, como é pequena. É extremamente pequena. É como se, para entrar nessa sala, eu abrisse levemente essa janela. Funciona relativamente bem. Mas, se eu tiver qualquer bloqueio nessa área de drenagem, o que acontece? Lá dentro é úmido, quente, escuro, tem a secreção normalmente produzida, e essa mucosa tem toda uma flora, uma microbiota bacteriana. Para a bactéria que está aqui dentro, eu costumo dizer que vira a Disneylandia, não tem lugar melhor para você. Certo? E aí começam os processos de inflamação dos seios nasais, assim nos diz que podem ser agudas. Quando você trata, melhora, resolve, você não tem tanto bloqueio. Mas se eu tiver bloqueio, isso vai desenvolver uma rinocida. Pronto. Tá bom? Só lembrando aqui também, o nariz é uma cavidade grande, mas eu tenho o seio frontal, eu tenho o etimoide, que são células menores, o esfenoide, que está lá atrás, né, que só corte coronal de tomografia, onde eu vejo a cavidade nasal, o septo nasal no meio, as conchas inferiores e as conchas médias, as órbitas, os seios maxilares, os seios frontais, lá no final, o seio
esfenoidal. Aqui, pelo corte, no geral, tomografia, a gente não faz assim. A tomografia é feita num plano mais axial, assim. Por isso que a gente não está enxergando nesse corte muito bem o esfenoide. Tá bom? Mas e aí, quando a gente fala de respiração nasal, a gente fala assim, cara, o poder da respiração nasal. Ou seja, respiração nasal é bom e é sempre bom. Foi essa pergunta que eu me fiz. Será que é assim mesmo? Será que é isso tudo? Vamos ver alguma coisinha? O que acontece? Eu acabei pegando alguns artigos, e aí os artigos começam a dizer o quê? Esse artigo fala da respiração nasal estrita, ou seja, apenas respiração nasal, com relação a treinamento de baixa intensidade. E aí, quando vê que a frequência cardíaca, esse caso não vira muita diferença com relação à respiração nasal e oral ou só oral. A percepção de esforço não foi significativa nesse caso. Consumo de oxigênio apresentou assim, não apresentou grandes variações. A ventilação pulmonar foi eficaz, só com a respiração nasal. Então, o que esse artigo traz para a gente é que realmente a respiração nasal ela pode ser utilizada sem comprometer a eficácia do treinamento em atividades com menor intensidade. Então, só respirar pelo nariz, tá ok. Esse outro artigo fala do efeito da respiração nasal versus oral com relação ao VO2 máximo. E aí, vamos uma cola para mim. Eu costumo todo dia o VO2 máximo, mas eu não, certo? E aí, o VO2 máximo, que é uma medida que quantifica a capacidade máxima do corpo de transportar e utilizar oxigênio durante exercícios físicos mais intensos. Então, vai ser expresso em mililitros de oxigênio usado em 1 minuto por quilo de peso. Quanto maior o VO2 máximo, mais eficiente a sua capacidade cardiovascular. Então, realmente, uma medida importante para vocês e vai ser particularmente importante para atletas de endurance, né? Corredores de longa distância, ciclista, nadador, vai avaliar, né? Treinar de uma forma mais direcionada as suas capacidades aeróbicas. Gente, se tiver alguma coisa que você, não é bem assim, tá tudo certo, vamos conversar. Vocês me ensinam, tá bom? Próximo. E aí, como resultado desse artigo, o que ele mostrou? Que no VO2 máximo, assim, para ele não teve grandes diferenças significativas. Na economia de corrida, a respiração nasal, você teve menor consumo de oxigênio por uma dada velocidade. Então, na verdade, assim, economizou esforço, tá bom? Economizou oxigênio na mesma velocidade de corrida. Com relação às respostas fisiológicas, a respiração nasal, nesse artigo trouxe menor frequência respiratória, uma taxa de ventilação mais eficiente durante o exercício, um equilíbrio respiratório mais eficiente e uma frequência respiratória mais estável. Tá? Então, para ele, nesses exercícios, a gente conseguiu uma estabilidade fisiológica melhor, né? E com isso, corredores e treinadores podem considerar a integração de técnicas de respiração nasal em programas de treinamento para melhorar a eficiência do desempenho, né, desses atletas, tá bom? Próximo. Em relação a esse outro artigo, nós temos que fala da respiração nasal versus oral no VO2 máximo, após um período de adaptação à respiração nasal, ou seja, não é todo mundo que respira diretamente para o nariz. Então, fazer um treinamento, uma adaptação para aquelas pessoas que participaram, fizessem apenas, vamos dizer assim, a respiração nasal durante aquele exercício. E aí, para eles, o VO2 máximo foi mais eficiente, tivemos uma taxa respiratória mais baixa, uma maior eficiência na ventilação, uma melhor economia fisiológica. Qual foi a implicação disso? A gente pode ter uma adaptação desses atletas para o uso mais restrito da respiração nasal, podendo contribuir para uma eficiência respiratória e um desempenho aeróbico melhor. Próximo. Aí só mais um conceito, a economia fisiológica vai ser medida pela quantidade de oxigênio consumido em relação ao trabalho realizado. Né? Quanta energia o corpo utiliza para realizar uma determinada quantidade de trabalho. Ou seja, se eu já estou fazendo uma atividade
o meu consumo energético é alto, se eu conseguir economizar um pouco disso, pode me favorecer. Próximo. Quando eu faço uma comparação da respiração nasal oral e oro nasal no exercício, se eu for ver com relação à frequência respiratória e ventilação minuto, a respiração nasal me traz menor frequência respiratória e ventilação minuto, sugerindo o quê? Uma maior eficiência respiratória durante o exercício. O consumo do VO2 máximo, né? A respiração nasal, nesse caso, também menor, VO2 para uma determinada intensidade de exercício. E uma coisa que é importante, a percepção de esforço. A respiração nasal traz menor percepção de esforço com relação à respiração oral, tá? O que torna o exercício mais confortável. Isso aqui é algo importante. Respirar pelo nariz realmente é confortável. Você, para respirar pelo nariz, você tem que sentir você sente uma certa resistência. Qualquer um de nós que for puxar, né, o ar, tem uma resistência normal. Nós temos vários receptores da mucosa nasal que identificam a passagem do ar. Né? Então, por exemplo, se eu em cirurgias do nariz, as cônicas nasais, eu não posso simplesmente tirá-las, porque eu fico com uma cavidade enorme dentro do nariz. Sabe o que acontece com a pessoa? Perde esses vasoreceptores. Se ele perde esses vasoreceptores, ele não sente o ar passar. Sabe qual é a queixa da pessoa? Nariz entupido. O cara tem uma cavidade enorme do ar passar e a sensação dele é que o nariz está entupido. Tá bom? Próximo. A oxigenação do sangue aqui, no caso, a respiração nasal teve níveis mais altos de saturação, né? E isso pode estar atrelado à produção de óxido nítrico nos seios paranasais. A gente vai ver um pouquinho também do óxido nítrico, que é importante nessa regulação respiratória. Tá? Contribuindo, então, para uma melhor troca gasosa e uma eficiência respiratória no pulmão. E o desempenho do atleta, a respiração nasal foi associada a melhorias no tempo até a exaustão e na eficiência energética. Tá? Isso que implica em quê? Que a respiração nasal pode ser particularmente benéfica em atividades endurance e modalidades esportivas que exigem uma alta capacidade de resistência e uma certa eficiência energética. Né? Ou seja, quanto mais eu economizar energia, mais eu posso ter energia lá no final para terminar meu exercício, manter minha prova. E com relação à respiração nasal na resistência muscular, o resultado teve maior resistência durante a respiração nasal, né? Conseguiram manter o exercício por mais tempo com relação à respiração nasal. A frequência cardíaca, nesse caso, foi similar nas duas condições, e a percepção de esforço menor com a respiração nasal. Tá? Então, na média, respirar pelo nariz, a sensação de esforço é menor. Tá? Então, com relação à resistência muscular, a respiração nasal proporciona uma vantagem em termos de uma maior duração do exercício e uma menor percepção desse esforço. Só que aí o que acontece? Quando eu vou analisar aqueles artigos, eu vejo que a atividade física que a gente estava falando é uma atividade física de baixa para moderada intensidade. Quando eu jogo essa intensidade de moderada para alta, o que esse artigo trouxe para a gente? E com relação ao consumo de oxigênio, não teve muita diferença na respiração nasal e oral, tá bom? A frequência cardíaca foi ligeiramente maior durante a respiração oral, mas não foi estatisticamente significativo. E a ventilação pulmonar foi maior com a respiração oral. Ou seja, eu consegui adquirir uma maior quantidade de ar por minuto quando eu utilizei a respiração oral. A percepção de esforço menor durante a respiração oral. Opa! Ou não, você estava falando para mim que a respiração nasal dá conforto, a percepção de esforço menor?
agora eu estou falando de exercício de moderada a alta intensidade. E com relação ao desempenho, eu não vejo uma diferença significativa, né, geral, entre essas duas condições, embora os participantes preferindo a respiração oral para intensidade mais alta. Então, exercício menor intensidade, respiração nasal, esse artigo já me fala um pouco diferente com relação a atividades aeróbicas de moderada a alta intensidade. Tá bom? Próximo. E aí, eu encontrei algo que para mim foi uma novidade, foi uma surpresa. É algo chamado ponto de transição da respiração nasal para oral. Começou a fazer sentido. Eu tinha uma respiração nasal melhor em um ponto. Se eu aumentei a minha intensidade, eu vi que a respiração oral foi muito pior. Aí eu encontro esse ponto de transição. Ou seja, o que é um ponto de transição? É o ponto de mudança da respiração nasal para oral. Quando a ventilação minuto atingiu aproximadamente 35 a 40 litros por minuto. E o que eles dizem também? Que esse ponto de transição foi consistente entre os participantes, sugerindo o quê? Que tem um limite fisiológico comum. Ou seja, é fisiológico. Se eu aumentar muito a intensidade no meu exercício, que em algum momento, eu atingindo essa ventilação minuto, 35 a 40 litros, eu preciso usar o recurso da respiração oral. Tá certo? E o que acontece com os padrões respiratórios nesse momento? Antes do ponto de transição, ou seja, com a respiração nasal, a minha frequência respiratória era mais baixa e um volume corrente maior. Mas aí, com o ponto de transição para a respiração oral, minha frequência respiratória aumentou significativamente, enquanto o volume corrente diminuiu um pouquinho. A percepção do esforço, ele aumentou após a transição para a respiração oral. Então, aqui nesse caso, esse artigo teve um aumento, indicando maior desconforto e esforço percebido durante a respiração oral em intensidades mais altas de exercício. Então, quando você aumenta muito o seu exercício, você respira pela boca, mas a percepção de esforço pode ser que continue sendo mais alta. Tá? Então, a gente entender que esse ponto de transição existe, pode ajudar o quê? Treinadores e atletas a otimizar estratégias de respiração durante o treinamento de competições. Porque vamos imaginar o seguinte, o cara ele pode competir em uma alta intensidade, mas ele treina o tempo todo em alta intensidade? Não, né? Então, sabendo disso, talvez eu já entenda que talvez um exercício específico, a respiração oral seja interessante, mas até para o treinamento ter uma boa respiração nasal é importante. Então, a respiração nasal pode ser preferível durante exercício de intensidade moderada, de baixa para moderada, né, para melhorar o conforto e a eficiência dessa respiração. Tá? Quando eu falo em respiração nasal oral, na produção de potência anaeróbica, aí eu estou falando de outro tipo de exercício, onde, na verdade, eu vou ter uma atuação mais anaeróbica do que aeróbica, né? Na resposta metabólica. Ele mostrou para a gente que a potência anaeróbica, a respiração oral, resultou uma maior produção de potência anaeróbica em comparação com a respiração oral. Opa! Então, pode mudar. Tem outro tipo de exercício que a respiração oral é preferível, tá certo? Só, né, potência anaeróbica, capacidade do corpo de gerar energia rápida e intensa em atividades de curta duração, sem uso de oxigênio como fonte primária de energia. Especialmente importante em esportes que requerem explosões rápidas de energia. Levantamento de peso, ginásio, alguns esportes de combate. Tá bom? Próximo. Como resultado desse artigo, ele viu que o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono foram maiores durante a respiração oral, e como a fonte de energia ela é anaeróbica, o lactato subiu. Né? O nível de lactato no sangue com a respiração oral
aumentou bastante, refletindo justamente essa demanda. Tá bom? Próximo. Então, como implicação disso tudo, a respiração oral permite um desempenho anaeróbico superior e uma maior resposta metabólica durante exercícios de alta intensidade, né, em comparação com a respiração nasal. Isso pode ser atribuído a maior capacidade de ventilação, a menor resistência ao fluxo de ar quando se respira pela boca. Narisicamente, eu falei para vocês, né? Tem uma certa resistência à passagem, né? A respiração oral, ela é mais fácil. Quando nós estamos com o nariz entupido, o que é mais fácil? Ficar puxando o ar com força ou respirar pela boca? Respirar pela boca, né? Então, exigindo uma alta potência anaeróbica, a respiração oral pode ser mais vantajosa. Tá bom? E outra coisa que eu achei interessante com relação à respiração é quando a gente vai medir o óxido nítrico exalado. Né? Então, os níveis de óxido nítrico exalado durante esse exercício, né, acabam aumentando bastante em comparação aos níveis de refluxo, especialmente em exercícios de alta intensidade. Isso faz com que a frequência respiratória e a ventilação pulmonar tenham um incremento, um aumento, tanto na frequência como na ventilação pulmonar durante o exercício, relacionando com os aumentos dos níveis de óxido nítrico exalado. Ou seja, é fisiológico nós precisarmos aumentar nossa função respiratória durante uma atividade física mais intensa. Só que nós temos algo, o óxido nítrico, que nos auxilia nesse processo. Né? E o consumo de oxigênio aumenta conforme vai aumentando, vamos dizer assim, o nosso óxido nítrico exalado durante o exercício, tá bom? Então, você tem um balanço de quanto mais óxido nítrico, tem mais consumo de oxigênio. Isso é realmente algo que a gente deseja. Né? Então, como resultado, os níveis de óxido nítrico exalado são positivamente relacionados com o desempenho físico. Sugerindo que o óxido nítrico pode desempenhar um papel na regulação da função respiratória durante o exercício. Aqui também, né, como implicação, se eu tenho condições de aumentar o óxido nítrico exalado, eu vou aumentar significativamente a minha qualidade do exercício, principalmente em intensidades mais altas. Esse aumento associado com melhorias na ventilação pulmonar, no consumo de oxigênio, isso teria que esse óxido nítrico tem um papel importante para otimizar a função respiratória e melhorar o meu suporte ao desempenho físico. E aí, então, a escada. Legal, o óxido nítrico é bacana. E olha que bacana, quem que produz o óxido nítrico? Os paranazóides. Né? É a principal fonte de produção intrínseca do óxido nítrico nas vias aéreas humanas. Ou seja, a via aérea superior responde a uma demanda da via aérea superior. Então, aquilo que a gente chama de via aérea única, né? A via aérea superior trabalhando em conjunto com a via aérea inferior, está aqui, ó. Alterações de via aérea superior podem gerar alterações da via aérea inferior. Então, o paciente, por exemplo, tem uma rinocinusite, vai ter uma asma descompensada. O paciente que tem uma rinocinusite vai produzir menos óxido nítrico, vai ter um desempenho físico pior. Né? Então, assim, eu passei um pouquinho, eu trouxe um pouquinho de dados. Na verdade, não é para a gente decorar nada, mas é para a gente apenas discutir alguns pontos. Então, por exemplo, a nossa respiração nasal é excelente? É excelente. Porque ela vai gerar menor frequência respiratória, uma taxa de ventilação mais eficiente, maior eficiência da ventilação, equilíbrio respiratório mais eficiente, frequência respiratória estável, um VO2 no geral mais eficiente, uma maior eficiência na ventilação em atividades críticas aeróbicas de baixa e média intensidade. Ela é melhor? A princípio. E parece que sim. Porém, atividades físicas aeróbicas de alta intensidade podem atingir aquele ponto de transição da respiração nasal para a oral. E aí, o que acontece? No geral, uma ventilação de 35 a 40 litros, né, por minuto. Isso, em compensação, gera um aumento um pouco maior na percepção do esforço respiratório, porém, é fisiológico e é necessário. Então, o atleta que, de repente, vai mudar a sua faixa
faixa de respiração, tá certo. É assim que tem que acontecer mesmo. E para aquele atleta que tem uma atividade anaeróbica, a respiração oral vai ser o quê? Superior, né? Com uma resposta metabólica melhor durante esse tipo de exercício do que a respiração nasal. Então, o que acontece? Tudo isso vai depender. Então, a resposta que eu queria, qual é melhor? Não tem. Depende para que momento, para que tipo de atividade física, mas o que eu sei? Uma boa respiração, independente da via, é super importante para a gente desenvolver esse processo. Né? E eu não coloquei lá, mas só lembrando que uma via aérea saudável produz mais óxido nítrico também. O óxido nítrico vai te auxiliar nesse processo respiratório de maior demanda. Né? Pode passar? E aí, gente, só para a gente lembrar o seguinte: o nariz tem fluxos coordenados do ar. O ar não passa de qualquer jeito do nariz. O ar ele tem uma certa tendência a passar na parte mais superior. E por que ele vai passar aqui na área mais superior? Porque as fibras olfatórias estão aqui. Tá certo? O rinencéfalo, né, a parte, vamos dizer assim, primitiva do cérebro relacionado com o olfato, extremamente importante até hoje, apesar de a gente não ter muita consciência, às vezes, disso, tá bom? Então, por exemplo, tem teste que os caras fizeram. Uma cafeteria lá no fundo de um corredor de shopping. Vendia X de café. Os caras fizeram, colocaram odorizantes naquele corredor com aroma de café. Colocaram umas imagens assim, de pessoa feliz tomando café. A quantidade de café que foi vendido subiu exponencialmente. Outra coisa, casas onde moraram durante um tempo animais domésticos. Quando aquela família se muda e você quer vender o imóvel, ele pode demorar até 30% a mais para ser vendido. Por quê? Pela presença vamos dizer assim, do animal, que, de forma inconsciente, quem não tem um pet, às vezes acaba sentindo, mas não entende. Né? Então, isso para a gente é bastante importante. Tá bom? Volta só mais um pouquinho, por favor. E, fora isso, a gente vê esse desenho dessas curvas, que é justamente o ar passando pelo meato médio. Você também viu isso aqui, a concha nasal média, essa concha nasal inferior. Então, o ar ele procura as áreas de passagem embaixo, né, os espaços embaixo das conchas nasais, tá? Para eles. Próximo. E aí, isso é importante. Porque para eu ter uma boa respiração nasal, por exemplo, o que acontece? Qual que é o ideal? Que o meu septo nasal, essa porção mediana, aqui na frente ele é cartilagem, né? E atrás ele é osso, que esteja mais retificado. Que as minhas conchas nasais sejam de um tamanho adequado, que favoreça a passagem do ar. Tá certo? Agora, a cavidade nasal é uma cavidade de tamanho fixo. A cavidade nasal não expande que nem o tórax, não contrai, é de tamanho fixo. Então, tudo que desvia da onde deveria estar e aumenta de volume na cavidade nasal ou acaba crescendo dentro do nariz, ocupa a área de passagem. De quê? Do ar. Então, aqui é só uma foto mostrando que o septo nasal, a concha inferior, a concha média, isso é uma visão anterior, e eu vejo aqui na parte mais anterior esse desvio septal, esses pequenos porão aqui embaixo. Como ele está na porção mais anterior do nariz, que é a válvula nasal, e já é a área mais estreita da via aérea, o que acontece pode ser isso aqui, já trabalhando, tá bom? Próximo. Se eu tenho uma concha nasal aumentada de volume, nós estamos em São Paulo. Tem de pessoas com rinite é enorme. A rinite gera um processo inflamatório na mucosa. E o processo inflamatório da mucosa faz com que a concha nasal cresça, emancie, fique aumentada.
Ela aumentando, ela vai ocupar mais espaço, dificulta a respiração nasal. Tá certo? Então, quando eu olho, eu vejo o septo nasal e eu vejo uma concha nasal grandona. Então, eu vou ter uma certa dificuldade para respirar por aqui? Provavelmente. Né? E essa imagem é só para lembrar que a concha nasal, a gente vê a rodinha aqui, mas só para lembrar que ela é comprida, né? Ela vai até o final do nariz. Tá bom? Próximo. Existe a possibilidade de formação de pólipos dentro da cavidade nasal. Olha que interessante. Quando a gente olhou aquelas imagens, eu tinha uma passagem. Olha o tamanho do pólipo obliterando a cavidade nasal. Como é que o ar vai chegar lá em cima, lá no topo? Assim, com essa estrutura obliterando aquela passagem. Né? Olha aqui, toda essa área obliterada por um pólipo. Aqui eu fiz uma tomografia, tem um desvio de certo aqui, tá bom? Mas o objetivo era mostrar o seio da face, então eu vejo. Como é que eu analiso o seio da face? Eu vejo o branco, que é do osso, né? E o preto dentro dele, que é a água. Eu não vejo mais nada dentro do seio da face. É assim que tem que ser. Então, eu vejo maxilar, eu vejo etimoide. Só que aí o que acontece? Quando eu olho um paciente com rinocinusite crônica com pólipos, né, que a gente chamava de polipose nasosinusal, tudo preenchido por pólipo de secreção. Aonde que o ar passa aqui? Não, respira. Tá? Próximo. Se eu tenho uma pessoa, e aí talvez é mais comum na criança, talvez na adolescente, mas a gente vê em adulto, a transição do nariz com a rinofaringe, a parte mais alta da garganta, a gente vê aqui a tuba auditiva, né? Essa área que chamamos de cavo, e nós temos a possibilidade da presença da adenoide. É um tecido linfóide muito semelhante com as nossas amígdalas, só que ele está lá em cima da rinofaringe. Então, aqui, vamos imaginar, tem um pouco de vegetação adenoidiana, mas eu tenho todo esse espaço aqui ó, de passagem do ar. Então, ter adenoide quer dizer alguma coisa? Não. Agora, eu tenho uma adenoide onde eu vejo tudo obliterado, eu não vejo quase área de passagem, então, como é que essa pessoa respira bem pelo nariz? Respira a resistência maior. Né? Próximo. E não pela respiração nasal, mas também pode, em algum grau, junto com as alterações nasais, atrapalhar. Mas olha só, aqui a orofaringe, né, o pilar amidaliano anterior e posterior, a úvula, e aí eu posso ter uma amígdalazinha, grau 2, sendo um pouquinho mais proeminente. A amígdala com crescimento, ela pode diminuir, né? Às vezes tem adultos que a gente olha e nem percebe muito bem, mas imagina alguém com uma amígdala desse tamanho aqui, ó, né? Isso vai dar implicação no dia a dia, e próximo, inclusive, para quê? Sono. Uma pessoa que tem uma via aérea obstruída, ela pode ter a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Agora, um atleta que dorme mal, treina bem? Um atleta que dorme mal, vai ter seu máximo desempenho? Vai ter uma boa competição? Provavelmente não. Então, é preocupação? É preocupação. Então, quando nós dormimos, o ideal é que respiremos pelo nariz, que o ar faça esse caminho, esse trajeto de uma forma adequada. Agora, quando eu respiro pelo nariz e tem um bloqueio do ar, ele não passa. Às vezes eu vou respirar pela boca e eu tenho um certo bloqueio, ele não passa, eu tenho aquelas pausas respiratórias à noite. E aí a pessoa acaba não dormindo o que deveria, em faixas de sono mais profundas, né? Principalmente em zona 3 de sono REM, tá certo? Não dormindo adequadamente na faixa de sono REM, o que acontece? Dorme, mas não descansa, está sempre cansado, tá bom? E esse bloqueio pode ser por tudo aquilo que a gente falou, ou simplesmente, olha a característica do rosto dessa pessoa. Ela tem uma retrognatia. Ronaldo, mandíbula tem a ver? Tudo a ver. Quem tem retrognatia, a base da língua é mais posteriorizada. Quando você dorme, relaxa mais essa musculatura, a língua cai mais para trás. Caindo mais para trás, eu bloqueio a passagem do ar lá atrás. Entende?
tá certo? Então, olha a importância de fazer uma boa avaliação nasal, oral, da estrutura da face desses pacientes. Né? Gente, espero que eu tenha contribuído com vocês. Na verdade, o que eu trouxe é mais para, de repente, a gente pensar no assunto. Né? Pode ser que vocês achem outros artigos que contribuam ainda mais. Mas acho que dentro do grupo de vocês, acho que acendeu uma lâmpadazinha, vamos dizer assim, chamando a atenção para o assunto. Né? Me surpreendeu bastante os resultados que eu encontrei, e acho que foi interessante. Né? A Silvana achou interessante, a gente discutiu isso aquele dia, que isso realmente tem uma certa aplicabilidade para vocês. Tá bom? Antes de terminar, queria só mostrar para vocês alguns produtinhos da Ares, né? Então, eu tenho o Dexador, que é a dexametasona com complexo vitamínico P1, B6 e B12, tá certo? Tem 5 miligramas só de dexametasona, é uma dose mais baixa, tá certo? Justamente por quê? Porque a associação com vitaminas dá um pouco mais de analgesia. Para algum atleta, vocês não queiram usar o anti-inflamatório não hormonal, você tem a opção um pouquinho do corticoide, uma dose mais baixa, com um resultado mais interessante na dor. Nós temos o Sony, que é um suplemento alimentar, né? São vitaminas K2, D3, cálcio, magnésio, boro e manganês. Aquele paciente que tem alguma alteração óssea, se recuperando de uma fratura, tem uma fratura de estresse, ou vocês estão fazendo algum tipo de ressonância e acaba apontando uma área óssea que você já tem um desgaste, talvez seja interessante aí para vocês terem como arsenal terapêutico dos seus pacientes. Temos multivitamínicos, a empresa trabalha bastante com isso. Então, a empresa tem vitamínico desde pré-concepção, né? Então, toda gestante, o ideal é que se prepare, né? Precisa do metilfolato, para que tenha aquele fechamento neural adequado. Tem desde da gestante, pré-concepção, gestante, criança pequena e vai indo. Nós temos o grupo dos Multi e Multimax, são multivitamínicos e minerais, o Max com uma quantidade um pouco maior, junto com aminoácidos e tem um pouco de cafeína também. Próximo, o Flexone é um produto que foi lançado recentemente, né, para saúde de articular, cartilagem, que vocês precisam, às vezes, vocês têm no mercado outras substâncias, né? O nosso tem a glicosamina, o ácido hialurônico e o colágeno tipo 2, que a maioria deles tem. A diferença é que a cúrcuma, ela dá um processo anti-inflamatório e analgesia melhor. Então, aquele paciente, para economizar um pouco de assim, anti-inflamatório, ajuda bastante, tá bom? Então, é um produto do mercado. E um produto que eu uso bastante na otorrina é o Enax. Acho que todos vocês já conhecem essa curva. O que acontece? Quando nós temos um sedentarismo, nós temos mais infecções do trato respiratório superior. Quando a gente faz uma atividade física já mais moderada, a nossa imunidade melhora, nós temos menos infecção de veia superior. Mas quando eu tenho um atleta de alto rendimento, o que acontece? O próprio treinamento acaba diminuindo a imunidade. Isso faz com que aumente as infecções de veia superior. Tá certo? Só que um atleta de alto rendimento, gripado, por exemplo, e aí, e para treinar? E essa gripe, vamos dizer assim, antes de uma competição. Então, a epinácea, por exemplo, tem essa possibilidade de melhorar, diminuir essas infecções. Tá bom? Galera, só tenho a agradecer. Obrigado por terem me ouvido. Tem uma coisa que eu ouvi na vida, gostei, que eu acho que um dos nossos objetivos é ser crescer e contribuir com os outros, tá certo? A gente, na medicina, a gente, no geral, contribui bastante, né? E caso espero que eu tenha podido contribuir em algum grau aí para a formação, para o aprendizado de vocês, né? E caso precisem de mim, estou aqui no Hospital do Vasconcelos, tem meu Instagram, tem o número do meu telefone e até por intermédio da doutora Silvana, meu consultório hoje é na Livance, que é
é um coworking médico, tem os telefones. Então, assim, fiquem à vontade, se quiserem ter algum tipo de conversa, discussão, mandar mensagem, tá bom? Se puderem, estou à disposição. Agradeço.